a graça e a paz desse Jesus maravilhoso esteja sobre você nessa noite, amém? Podeis sentar, isso não se faz. Ele me pegou, ele sabe o quanto essa música é importante na minha vida. Quantas vezes eu pedia para ele, faz tempo, hein? Você foi buscar lá. Obrigado, te amo, meu irmão. Obrigado, meus lindos. Você não. Você é lindo, não saia daí. Não pode fazer igual a Marta aquela vez. Quem estava aí, não sei, lembra? A Marta ministrando, aí o Rubem passando manteiga no pão. E no meio do louvor ela chegou, ele virou para ele e falou, obrigado, Rubem. Ele entendeu que era para ir embora. E ela nem viu ele ir embora. Depois que ela... Ai, você viu, comunicação é tudo. Que bom, estou muito feliz de poder estar aqui nessa noite. Noite de ceia do Senhor. Noite abençoada. Por causa da presença dEle nesse lugar. Você está feliz por estar na casa do Senhor? Amados, não tem como, toda vez que eu entro num ambiente desse, aonde começamos a adorá-lo, aonde começamos a buscá-lo dessa maneira, eu não sei quanto a você, mas eu passo filme na minha cabeça o tempo todo. Passa filme de momentos aonde ele foi, aonde ele trabalhou, aonde ele agiu, aonde ele curou, aonde ele cuidou, aonde ele restaurou, aonde ele faz coisas tão grandes. E eu falo, como deixar esse lugar? Esse lugar aqui, eu digo esse lugar aqui, é óbvio que estar aqui é maravilhoso. E amados, eu estou contando o dia para que essas máscaras caiam por terra, para eu poder ver os sorrisos, dentinhos de vocês. Já estamos aqui numa condição muito melhor, graças a Deus. O fim está aí, o controle está aí já diante de nós. Nós estamos vendo o Senhor preparando todas essas coisas, para que nós possamos sim caminhar como igreja e viver tudo aquilo que Ele tem para nós, amém? Eu gostaria de nessa noite trazer algo para o seu e para o meu coração, algo que o Senhor ministrou primeiro para mim. Ele vai se mostrando, Ele vai sinalizando de tantas formas e tantas maneiras, e o tema dessa mensagem nessa noite é o valor de um amigo. O valor de um amigo. Provérbios, no capítulo 17, no versículo 17, diz assim: em todo o tempo, ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Em todo o tempo, ama o amigo, e na angústia se faz um irmão. Como é bom ter amigos, irmãos que são gerados na comunhão, nessa comunhão que podemos ter através de Jesus, na vivência de tantas experiências maravilhosas que nós experimentamos quando estamos andando como igreja. E o andar como igreja não se resume às nossas reuniões, às nossas eventuais participações, que são cá entre nós maravilhosas. Está chegando aí daqui a pouco o batismo nas águas, almoço da família, e é bom demais. A gente trabalha que nem louco, mas a gente se alegra tanto de poder ver exatamente momentos aonde essa verdade está sendo construída, aonde essas coisas estão acontecendo. E quando nós olhamos a importância que o ministério e a igreja para que essas oportunidades de experimentarmos essa amizade, este relacionamento gerado no coração de Jesus, traz para mim e para você, amados, nós crescemos barbaridade. Não é tão simples assim, claro que não é, mas é possível. Eu sou uma pessoa de muitos relacionamentos, para dizer a verdade, eu e a Marta, desde os nossos primórdios, no nosso relacionamento era muito engraçado, porque os relacionamentos sempre estavam ali, mas eram pessoas, e nem nós estávamos vivendo as verdades e os princípios da palavra de Deus. Então o relacionamento por si só não sustenta ninguém, muito pelo contrário, ele te empurra para o buraco.
Mas a partir do momento em que começamos a descobrir essa vida em Jesus, e por isso que quando eu canto, que nem essa última música que nós cantamos, ela me faz lembrar tantas coisas. E eu vejo como é importante isso, e quantas pessoas que Deus colocou em nossas vidas ao longo desses quase 27 anos, aonde temos experimentado viver o Evangelho de uma forma tão real e tão verdadeira. Em todo tempo, ama o amigo, e na angústia se faz um irmão. Vemos que algumas pessoas têm dificuldade de fazer amizades, por decepções que possam ter vivido, por alguma experiência que se doaram por alguém e essa pessoa traiu, essa pessoa feriu, e a partir daí o coração endureceu e falou: não, eu não vou mais me relacionar com pessoas, eu vou ficar com a minha vida, eu vou fechar aqui uma bolha dentro da minha casa, só vou me reunir e viver com a minha casa, ou com o meu marido, ou só comigo mesmo. Muitas pessoas estão dentro dessa situação, e nesse período de pandemia, isso intensificou-se ainda mais. Ah, não, mas eu tenho 397 amigos no meu Instagram. Amados, amizade virtual não é tudo. Ali é comunicação. Amizade é ombro a ombro. É ombro a ombro. E quando nós vemos que muitas pessoas têm dificuldade de se comunicar ou de se relacionar em função dessas decepções, nós olhamos para tudo isso e falamos: o que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos fazer para pessoas que ficaram quase 2 anos trancadas em suas casas? Eu estava escutando alguma coisa ontem a respeito que esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo das tarjas pretas, porque nunca se vendeu tanto medicamento tarja preta como tem se vendido ultimamente, em função de consequências desse processo em que nós passamos. E eu vejo mais do que nunca como é importante, nesse tempo, entendermos o que é viver em comunhão, o que é nos relacionarmos e ampliarmos os nossos relacionamentos. Provérbios, capítulo 18, no versículo 24, diz que o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas amigo mais chegado que um irmão. A quantidade de amizades, de colegas, de companheiros que você possa ter, não significa o número, mas é a qualidade desse relacionamento. Quantas vezes nós já ouvimos falar, e próprio Provérbios fala a respeito disso, de enquanto você está cheio do dinheiro, fala: vai em casa que vai ter churrasco. Se eu falar isso aqui, vai todo mundo. Porque quem não gosta de uma boca livre? Churrasquinho, sobremesa, e todo mundo vai. Pô, o irmão está abençoado, está abençoando geral. Vamos lá. Aí amanhã o irmão está passando pelo estreito. E aí, cadê? Traz uma picanha aí. A churrasqueira está lá em casa e a geladeira está vazia. Traz uma picanha aí. E um irmão, um amigo, ele vai e leva. Mas a grande verdade é isso que a parábola do filho pródigo mostra. Enquanto aquele filho estava com os recursos e gastando insolutamente, ele estava bem. O dia que acabou tudo, os amigos sumiram e se perderam. Então nós vemos que esse provérbio fala: não adianta ter muitos colegas, muitos camaradas, mas ele diz: há um amigo mais chegado que um irmão. E Deus nos agraciou com relacionamentos. E a primeira coisa para você construir um bom relacionamento desse, você precisa se doar também por esse relacionamento. Aqui dentro da igreja nós ampliamos, e eu não estou falando porque somos ministério pastoral, porque o ministério pastoral faz isso, mas os outros ministérios, não. Isso aqui é para todos nós. É óbvio que a forma pode ser diferente, porque nós amamos isso. Chama o pastor Luiz e a pastora Baby para orar na sua casa. Chama o pastor Oswaldo e a pastora Clarice para orar na sua casa. Eles amam isso porque isso faz parte da essência ministerial deles. Isso não significa que os outros pastores não façam.
Muito pelo contrário, também o fazem. Mas o mais gostoso é que no trabalhar, no viver o ministério dia a dia, nós nos relacionamos. Mesmo que as intensidades da relação não sejam tão frequentes, mas nós buscamos desenvolver isso. Ter um tempo à mesa, ter um tempo junto. Amados, isso é remédio, isso é bênção, e isso traz vida, isso ajuda nesses momentos que se faz um irmão, porque naquele momento em que um está caído, e aquele texto de Eclesiastes, é melhor serem dois do que um, nós usamos muito no curso de casados, mas também é para isso, porque quando você tem um amigo, e um cai, o outro amigo te levanta. Provérbios 19:4 fala do amigo interesseiro: as riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Então, existe o interesseiro, mas, amados, eu estou querendo trazer, e vamos olhar tudo com a lente do Evangelho. Porque se nós declaramos algo aqui, você coloca uma lente do mundo, essa palavra ela se anula, essa palavra é cancelada. Nós olhamos na Bíblia a história de um homem chamado Jó. O livro de Jó, ele é um dos livros mais antigos, se não o mais antigo da Bíblia. Você sabia disso? Ele viveu na época de Abraão. E nós não sabemos o nome do escritor, aquele que escreveu o livro de Jó. Mas nós temos uma história fantástica, são 42 capítulos de uma história extraordinária, onde nós vemos ali a partir do versículo 1, Jó capítulo 1, versículo 1, quem era esse homem? Jó capítulo 1, versículo 1, fala a respeito desse homem chamado Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha a ficha dele, ficha limpa, ficha limpíssima. Um homem abençoado, com filhos e filhas, um homem que tinha rebanhos, que tinha servos. E diz ali no capítulo 1, pelo versículo 6 e no versículo 7, no momento em que os homens vieram ali para se apresentar perante o Senhor, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Eu quero nessa hora dar uma ordem no mundo espiritual. Satanás, se você enviou algum espírito a esse lugar, vindo das trevas, eu dou uma ordem agora: saia em nome de Jesus. Você não vai entrar nesse lugar no meio dos santos que vieram aqui adorar ao Senhor. Se você está aqui para tentar roubar a palavra, roubar a atenção, para distrair pessoas, eu repreendo você nessa hora, no poder do nome de Jesus. E o texto fala isso, que no momento em que aquelas pessoas se apresentaram, Satanás se apresenta ali. E Deus fala: de onde você vem? Ele fala: de rodear a terra e passear por aí. Aí Deus vem e fala: viu meu servo Jó? Homem reto, temente. Olha aqui, homem, procura nele algum defeito. Aí Satanás fala: também você deu tudo para ele, ele é próspero. Agora eu quero ver, tira tudo dele. Tira, vamos ver se ele fica. Aí Deus fala: tá bom, eu permito que você toque em tudo dele, mas não toque na vida dele. E aí começam a acontecer as coisas. E Jó diz o livro que ele era um homem que ele sempre acordava cedo, oferecia sacrifício ao Senhor pelos seus filhos, porque os filhos sempre se reuniam um na casa do outro para fazer ali festas, banquetes, se alegrarem. Aí ele falava: se porventura um dos meus filhos entristeceu ao Senhor, eu quero oferecer um sacrifício ao Senhor pelos meus filhos.
Este era um homem, Jó. E de repente começam a vir as más notícias. E aí os filhos morrem, os rebanhos são consumidos, os servos são mortos, e tudo ele perdeu. E diz ali ainda que ele viu tudo aquilo e fala: eu vim para esse mundo nu, e nu eu vou voltar. Então, sabe, um homem íntegro e reto. Aí novamente no capítulo 2, ali no versículo 1 e 2, mais uma vez aparece essa história. As pessoas subindo ali, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse: Satanás, de onde vens? Respondeu: de rodear a terra, de passear por ela. E aí mais uma vez aquela história horrível dele vir ali. Daí Deus fala: viu meu servo lá? Viu meu servo Jó? Perdeu tudo e continua firme. Ele fala: mas também você continua agraciando ele com vida. Agora deixa eu tocar na carne dele. Você vai ver como ele vai te amaldiçoar rapidinho. E aí Deus fala: ok, você pode tocar na carne dele, mas não tire a vida dele. E aí a partir desse versículo, você vai ver ali uma sequência, porque as coisas começam a ficar bem mais difíceis para Jó. E a partir do versículo 7 ao versículo 13 do capítulo 2 de Jó, nós vemos ali o desenrolar de algo. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um de seu lugar: Elifaz o tenamita, Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e combinaram ir juntamente, condoer-se dele e consolá-lo. Levantando ele de longe os olhos, e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Até aí nós vemos esse quadro, então, de um homem reto, de um homem que tinha uma conduta, que tinha uma família, que perde tudo, e de repente até a sua saúde, os tumores malignos sobre todo o seu corpo, e esses amigos que foram ali para estar com ele. E esses amigos, quando olharam, choraram, sentaram e viram esse quadro daquele amigo. E o interessante é ver que ao longo do livro de Jó, estou aqui no capítulo 2, mas se você for andando ao longo do livro de Jó, capítulo a capítulo, você vai ver uma história de um homem que, passando por todo esse processo, e a luta que havia sobre ele, a forma que ele permanecia. Mas, amados, nós somos de carne. E quem aqui, num dia mau, num dia difícil, não passou por lutas internas? E Jó com certeza passou. E esses amigos tentavam incentivá-lo, mas ao longo do tempo, à medida que o tempo se prolongava e que as dificuldades permaneciam, às vezes saía alguma fala errada, mesmo dos próprios amigos. Oh, Jó, vê direito, cara, você deve ter, tem coisa aí, Jó. Sabe, então você vai vendo desenrolar, e no meio de todas essas conversas, amados, existem versículos fantásticos. O escritor de Jó, mesmo sem saber, ele era um poeta, e ele traz ali com uma beleza algumas descrições que são impactantes para nós. Olha o versículo 25 do capítulo 19 de Jó. Olha essa declaração de Jó: porque eu sei que o meu Redentor vive,
e por fim se levantará sobre a terra. Estou falando de um homem que estava vivendo esse lugar de perda, esse lugar de sofrimento. Olha a declaração de um homem desse. E nós vamos olhando para alguns versículos e vamos sendo confrontados por eles. Mas esses amigos permaneciam sempre ali. Mas eu quero ir ao nosso foco. E no final do livro de Jó, ali no capítulo 42, do livro de Jó, você vai ver algumas coisas tremendas. Deus repreende os amigos de Jó, porque eles haviam falado algumas coisas que Deus não havia se agradado. E no versículo 7 do capítulo 42, tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o tenamita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei intercessão. Para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o tenamita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Aleluia, aleluia, aleluia. Amados, eu olhei para isso e isso cresceu dentro de mim, porque eu falei: uau, é porque ele tinha amigos. Porque ele tinha amigos. Ele viveu isso porque ele tinha amigos. E às vezes a gente, quem já não se aborreceu, se chateou com algum amigo aqui? É natural isso. Mas nós precisamos entender como conduzir uma amizade à luz do Evangelho. De uma forma que possamos extrair, crescer, aprender. Como o Provérbios 17:17. Na angústia se faz o irmão. Porque naquele momento difícil, se você está do lado do seu amigo, e você é usado por ele, através das Escrituras, daquilo que Deus tem colocado em você, amados, quantas coisas tremendas nós temos ouvido nesses períodos. Quantas pessoas ali que se doaram, meu Deus. Pastores aqui dessa casa que eu conheço que fizeram coisas por um amigo, que você fala: uau, uau, uau. E você acha que Deus não se alegra com isso? Enquanto orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Deus mudou a sorte de Jó. Ele teve filhos, ele teve filhas, ele teve o dobro de tudo que ele possuía. Diz que os seus familiares e parentes iam lá visitar Jó, ele curados são, e davam prata para eles, davam presente, davam rebanho, e diz que a condição dele foi o dobro do que ele tinha antes, porque ele orou pelos seus amigos. Deus falou: olha, rapazes, vocês estão vacilando, o meu servo Jó não, com tudo que ele está passando, olha como ele continua reto. Ele teve aqui os momentos de angústia, claro que sim. Olha Salmos de Davi, olha os momentos de angústia que ele fala. Mas é isso, mas é em quem você crê. Em quem você crê. E aqueles homens, quando deram uma derrapada, Deus falou: ó, faz o seguinte, pega animal, leva lá, ele vai sacrificar, ele vai oferecer sacrifício e vai orar por vocês. E a sorte
de Jó foi mudada. Mas para viver isso precisamos ter amigos. O valor de um amigo. Precisamos entender e aprender que precisamos fazer amizades. Mas no mundo atual tem sido muito difícil, porque todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo de fazer uma amizade, porque vai entrar nisso, eu vou entrar, ele vai me explorar, ele vai, sabe, e fica naquilo. Primeiro princípio que a gente tem para trabalhar: homem não tem amiga, homem casado não tem amiga, mulher casada não tem amigo. Percebam isso. Eu vou sair para almoçar com meu amigo. Não, isso não existe. Nós temos sim, temos amigos, casais amigos. É dessa forma, e o perigo mora aí. Mas precisamos aprender com amizades. E eu queria trazer algumas atitudes, algumas ações, para que eu e você possamos crescer em relacionamentos, em amizades. Algumas ações práticas que nós podemos fazer, e a partir do momento em que estamos sobre a palavra, sobre essas verdades, vivendo essas ações e atitudes, nós cresceremos nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades. Você vai ter oportunidade de orar por mais amigos, e você poderá ser mais abençoado ainda. Nós não faremos isso pelos interesses, mas é impossível, é impossível. Eu posso falar isso, eu e a Marta, de carteirinha, porque Gálatas fala a respeito disso. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. E como nós semeamos ao longo das nossas vidas muitos relacionamentos e amizades, o Senhor tem nos dado novos amigos, novos amigos, novos amigos, novos amigos. E nós podemos desfrutar muito de tudo isso. Então, a primeira coisa, primeira ação que podemos ter: reconheça o valor dos relacionamentos. Primeira coisa, eu preciso reconhecer, eu preciso abrir os meus relacionamentos. Eu preciso me relacionar com pessoas. Só assim você vai ter amigos, relacionando-se. É muito difícil, é verdade, tem gente que é difícil, é claro. Quem que não é difícil aqui? Uns são mais, outros são menos. Mas, sabe, sentiu uma porta, uma oportunidade, entre por ela. Reconheça o valor dos relacionamentos. Segundo, busque ter uma personalidade agradável. Isso fará que pessoas sejam atraídas para estar mais perto do mesmo propósito. Então, nós estamos aqui. Eu estava conversando com os nossos filhos a respeito de ontem, do culto dos teens, né? Então, falando que uma amiga, uma irmã de uma pessoa que é daqui, veio aqui e trouxe um monte de amiga, tudo de sapatinho de fogo. Glória a Deus. Relacionamentos não são dessa igreja, são de outra igreja, mas vieram cultuar, vieram estar junto aqui com os teens dessa igreja. Então é isso, sabe, é assim que as coisas vão. Então, uma personalidade agradável abre porta. Você está lá, vai se relacionar com ele, vem falar comigo, vai sair correndo, dá um sorrisinho, bom dia, já muda. Nós moramos, eu nunca tinha morado em apartamento, eu e a Marta. Quando nós voltamos para São Paulo, em 2007, fomos morar em apartamento. E a coisa mais divertida era encontrar gente no elevador. É muito engraçado, é muito legal, porque sempre tem gente que entra assim, não olha para nada, né? E a gente sempre dá aquela cutucadinha, sempre dava uma cutucadinha. E as chaves eram sempre pegar. Era um casal com um bebê, ai, que bebê lindo, pronto, já tirava um sorriso do pai e da mãe. Aí eu reparava que o cara chegou com um carro legal, eu falava, pô, legal aquele carro, legal a sua bicicleta. Você percebe, você vai puxando, você vai sendo agradável, daqui a pouco você está conhecendo o prédio inteiro. E conseguimos trazer muita gente do apartamento para cá, e daquele prédio tinham, acho que 5 famílias que vieram aqui para a igreja.
E dessa forma a gente vai aumentando, vai povoando o céu. Então, busque ter uma personalidade agradável, e isso com certeza vai abrir portas para que novos relacionamentos aconteçam. Mas seja agradável. O terceiro ponto, seja mais exigente com você. Seja mais exigente com você e mais tolerante com o próximo. Porque geralmente é o contrário. Você não tem tolerância zero com o próximo, né? E com você deixa passar. Não, eu sou desse jeito mesmo. Seja exigente com você. Eu não posso continuar desse jeito. Eu não posso continuar sendo esse cara rabugento, esse cara azedo, esse cara que explode por qualquer coisa. Eu não posso continuar sendo esse cara desagradável, que arruma confusão, que o tempo todo está assim. Eu preciso ser exigente comigo, eu não posso ser mais esse cara. Agora com o outro, você viu a cara que ele fez quando eu falei aquilo? Seja tolerante com ele. Mas a hora que ele fez, seja tolerante com ele. Mais uma milha, mais uma milha, mais uma milha. Mais exigente com você e mais tolerante com os outros. Quarto ponto, pratique o princípio da humildade. Quando queremos sempre ter razão, e quando discutimos algo e vamos às últimas consequências, acabamos nos tornando pessoas insuportáveis. Olha só, vou repetir. Quando queremos sempre ter razão, não, é isso, eu tenho certeza, é desse jeito. E quando discutimos, e fiquem, nossa, e vamos entrar num período, Deus nos ajuda. Período de eleição é aquela bênção. E a gente precisa crescer nisso. Quando queremos sempre ter razão e quando discutimos algo e vamos às últimas consequências, o problema é esse, ir às últimas consequências. Acabamos nos tornando pessoas insuportáveis. Pratique o princípio da humildade. Os humildes herdarão o reino dos céus. Os humildes. Você já ouviu aquela frase que diz, entre ter razão e ser feliz, escolha ser feliz? É claro que não estamos falando de ser feliz com o pecado, porque o pecado não leva à felicidade. Mas você está ali e fala, cara, não vou não, eu prefiro ser feliz, manter o relacionamento, do que ficar aqui discutindo por causa disso. E respira e fala, dá um tapinha, é isso aí, vamos em frente. Sobre todas as questões, há 3 pontos de vista. O da outra pessoa, o meu e o correto. Não. Eu tenho um ponto de vista, é esse. Não, é o outro. Não. E sempre vai ter o correto. Porque nessas discussões ninguém ganha, só se perde. Então escolha ser feliz. 5º ponto, cuidado com as críticas. Cuidado com as críticas. Quando somos constantemente críticos, nos tornamos construtores de paredes que vão bloquear relacionamentos. Sejamos construtores de relacionamentos e não de paredes. Cuidado com as críticas. Às vezes a gente olha as coisas, mas a maneira de falar, a hora de falar, pastor, está dizendo então que eu tenho que ficar aceitando tudo? Não. Eu estou falando, cuidado com as críticas. Porque você pode falar da maneira correta, no tempo correto, do jeito correto. O problema é quando nós não fazemos assim. Aí você acaba levantando uma parede e fala, não, ele só critica o que eu faço. Ele só critica, amados. Isso dentro do casamento é um tesouro a ser buscado. Por quê? Porque o marido e a esposa estão sempre buscando criticar o que o outro faz. Principalmente depois de 1 ano de casado. É algo comum, porque a intimidade traz isso. A intimidade gera isso. E a gente precisa aprender a crescer com isso.
e não perder com isso. Críticas construtivas são muito boas, mas é necessário saber fazê-las para que não se torne oportunidade que gostaríamos para dar uma alfinetada. Posso fazer uma crítica construtiva? Aí, alguém já ouviu essa frase? Sexto ponto, um sorriso no rosto ajuda muito. Provérbios 15, 13, o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Então, um coração triste, ele vai abater o espírito, mas um coração alegre, ele aformoseia o rosto. Você pode até não ser tão favorecido, mas só por você ser alegrinho, você fica bonitinho. Já ouviu aquela história, né? Ai, a noiva estava linda e o noivo estava elegante. A gente sempre ouve isso cada vez, né? O noivo está sempre elegante, eu nunca vi, ai, o noivo estava lindo. Mas a grande verdade é essa. Simplesmente a simpatia, o sorriso já muda completamente. Agora, uma pessoa sisuda, com o coração endurecido, sabe, ela não vai ser atraente para atrair relacionamento de ninguém. Então, um sorriso no rosto ajuda muito. Coloque esse sorriso no seu rosto. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Amém? O problema é isso, a máscara não dá para saber. Quer ver? Dá um sorriso aí. É o olhinho, fica assim, né? Agora o cara pode estar bicudo, tenta ficar bicudo com o olhinho de sorriso, não dá. Apertou o olhinho, a boca estica também. Principalmente para quem já fez plástica. Ai. Sétimo ponto, ouça com empatia. Tiago 1,19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Pronto para ouvir. Ouvir é empatia. Fala, irmão, eu estou precisando abrir meu coração. Seja empático, ouça, entenda. Não assim, você vai ouvir, não, você vai falar disso de novo. Não, empatia. O que foi? Compartilhar. Está difícil, meu irmão? Vai, entendeu? Saber ouvir, entrar no mundo da pessoa. Quem trabalha com aconselhamento, líder de grupo, pessoas aí que no seu trabalho, Deus está te usando, as pessoas vão vir, vão te procurar, e vão começar a falar, e se você dá um tempo, fala aí você, ok, pronto para ouvir, tardio para se irar, tardio para falar, ganhou a pessoa, mostra interesse, você vai ganhar essa pessoa. Você vai ganhar essa pessoa para Jesus. Jovens, na faculdade, as aulas presenciais estão voltando, glória a Deus. Nós vamos ver os evangelismos voltando nas universidades. Os jovens estavam trabalhando isso, Samuel, o Gabriel, a turminha aqui, eles faziam as reuniões ali fora na escada, era tão legal, de repente veio essa peste do inferno aí, botou tudo em aula virtual, mas está voltando às universidades, está voltando às reuniões presenciais, a oportunidade de começarmos a fazer isso, e é nessa hora que nós vamos entrar. Por isso nessa hora vamos fazer amigos, vamos trazer pessoas, vamos ouvir pessoas, vamos tocar pessoas, vamos ser simpáticos com pessoas, vamos ganhar pessoas para Jesus. Nós vamos ter 5 cultos aqui no domingo, em nome de Jesus, das 8, das 10, das 15, das 17, das 20, vai ter muita gente para fazer louvor, muita gente para dançar, aleluia, vai ser assim. Só viu o olhão do pastorado só. Oitavo ponto, cuidado com o pré-julgamento. Julgar alguém pela aparência, cuidado. Amados, nós somos mestres nisso. Você dá aquela olhadinha assim, de cima para baixo, já fala, você já fala tudo, e erra tudo.
erra tudo, porque você acha de repente que é alguma coisa e vai ver, não é nada daquilo que você pensou. Não é nada daquilo, então cuidado com o pré-julgamento. Isso estabelece um limite terrível. Às vezes você vê uma aparência que não condiz com a impressão que você tem que é, e lá dentro tem um coração, é uma pessoa, é uma vida, que muitas vezes está machucada, está ferida, por toda uma história que viveu e passou, e aquilo marcou, como lemos ali de Provérbios, que o coração doente, o coração triste, ele deixa uma aparência diferenciada. De repente você vai olhar e vai fazer um preconceito. Cuidado com o pré-julgamento. Não julguemos as pessoas pela aparência. Vamos nos abrir a esses relacionamentos. Nós falamos isso tantas vezes. A gente não está com a placa, mas o nosso slogan é uma igreja para todos. E quando nós falamos isso, nós precisamos estar prontos para receber todo tipo de pessoa. E já tivemos aqui situações de pessoas desfavorecidas, pessoas morando na rua, que estiveram aqui conosco dentro dos cultos, pessoas que estão escravizadas pelo pecado de tantas formas, de tanta maneira, e nós precisamos nos abrir para esses. É para esses que falo, saber fazer um amigo no meio de um lugar desse, amados, coisa maravilhosa. Porque a gente que está aqui, está todo mundo cheirosinho, todo mundo limpinho, arrumado, mas e se entrar alguém aqui, totalmente estragado, morando na rua, mal cheiroso, o que eu e você vamos fazer? Nós precisamos crescer nisso. Nós precisamos crescer nisso. O 9º ponto da conduta que precisamos crescer: praticar o princípio da gratidão. Gratidão é a memória do coração. Ser grato é honrar, reconhecer, dar valor a alguém que Deus usou para nos abençoar. Deus usou alguém para te abençoar. Gratidão todos os dias. Deus, obrigado pela vida desta família, deste irmão, dessa irmã que nos abençoou, aquele irmão que fez aquilo por nós. Deus, obrigado. Nós agradecemos a Deus apresentando essa pessoa. Ore por essa pessoa, ore por essa família. Amados, isso é maravilhoso. A gente aprender a viver dessa maneira, amados, é impossível não impactar pessoas. É impossível. Como ministério pastoral, eu amo essas questões, porque isso nos trazem um desafio de como nós nos portarmos, de como nós nos vivermos. Porque eu poderia subir aqui com uma mensagem, aquela mensagem revolucionária, falando coisas aqui, textos e revelações, uau, fantástico tudo isso. E é assim que é. Por isso, a justa operação da parte. Cada parte do corpo se movendo, cada ministério tocando de uma maneira. Tivemos aqui, quem esteve aqui quarta-feira no culto profético? Uau! Vocês viram aquilo? Será que vocês entenderam o que aconteceu naquele dia? Percebe? Então tudo isso faz parte. Agora não adianta eu pegar só uma fatia desse bolo maravilhoso que é o Evangelho e desprezar outras que são tão importantes quanto. Por isso nós nos completamos. Por isso Efésios fala que os ministérios fazem exatamente isso. Ele deu uns para pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos. Nós somos aperfeiçoados ao sermos tocados dessa maneira. Então, se a gratidão é a memória no coração, honre sempre essas pessoas que te abençoaram. Honre orando, com atitudes, com ações, com palavras, reconhecendo o valor de aquilo que Deus permitiu nos viver através disso. E o último, tenha um coração perdoador. Para conviver com pessoas,
precisamos viver o perdão. O perdão é o caminho da reconstrução. Hoje de manhã tivemos um momento no culto, se você não assistiu ou não estava aqui, assista ao culto da manhã. O apóstolo Djalma trouxe algo a respeito de perdão e do temor a Deus, e no final ele chamou as pessoas para frente. Uau! Uau! E hoje é culto de ceia. Perdão está aqui, ó. A gente não pode estar aqui e entrar com sentimentos por pessoas que nos feriram, que nos machucaram. Ontem no culto dos teens, meu Deus, né, Marta? Aquele tempo que chamaram aqui as pessoas, uau! Estamos falando de teens, pessoas de 11, 12, 13, 14 anos, que estão feridas, que foram feridas e que foram curadas, foram tocadas. E assim nós veremos uma geração, esse lugar, meu Deus, porque aí fora o negócio está muito feio. Glória a Deus pela tua vida, por você estar aqui nessa noite. Glória a Deus, que bom que você está aqui. O perdão é o caminho da reconstrução. Tenha um coração perdoador. Então essas questões, essas ações e atitudes que eu trouxe, elas trazem situações práticas que eu e você podemos fazer. Para quê? Para nos conectar com pessoas, para ampliar o rol de amigos e crescer nos nossos relacionamentos que nós já temos. Mas existem níveis de amizades que ainda são mais altos. Tiago 2:23 fala algo a respeito de Abraão. Olha só: e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Sabe por quê? Porque naquele dia, lá em Gênesis 12, quando ele fala, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para onde eu te mostrar. E ele não titubeou. Ele foi chamado o primeiro crente, porque ele ouviu, creu e andou naquilo que ele recebeu. E nós vemos essa atitude de Abraão e as outras que vieram nos seguir, tudo aquilo que ele recebeu, e mesmo não vendo aquela declaração de Deus que ele teria filhos e que nações, e ele falou, mas eu não tenho filho, eu tenho idade, a minha esposa tem, mas ele creu. E aí ele falou, esse cara é meu amigo, esse é meu amigo, ser chamado amigo de Deus. Vemos Abraão sendo chamado amigo de Deus porque creu no que Deus lhe disse. Mas além de Abraão, que foi chamado amigo de Deus, existe algo maravilhoso, que Jesus fez por mim e por você. Jesus, ele nos chama de amigo, amigos de Jesus. João capítulo 15, versículo 13 ao 15. Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 13 ao versículo 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Uau. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Amados, é tão fácil ser amigo de Jesus. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Uau! Jesus simplesmente abriu, escancarou. É isso. Olha, é assim que o Pai faz. Olha para mim, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Se você me conhece, você conhece o Pai. Olha como é que eu faço. Aquele que conhece os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele está falando. E se nós estamos fazendo isso, falo, uau, você é meu amigo, você é minha amiga. Vamos andar juntos.
e eu vou fazer você conhecer muito mais. Ninguém tem maior amor do que esse. Olha o que ele fez. Se tem algum amigo que deu a vida por você, temos Jesus. Maior amigo, amigo eterno, que deu a sua vida, que deu a sua vida. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus traz um padrão de amizade incomparável a tudo até então já visto. A Bíblia nos mostra amizades extraordinárias, sim. Nós vemos a aliança de Jonathan e Davi. Aquilo era uma amizade profunda, eles selaram um pacto, uma aliança. E a fidelidade daquela aliança, Davi e Jonathan havia morrido, e Davi querendo saber se havia algum herdeiro dele, para que ele pudesse dar tudo aquilo que era do seu pai, e para que vivesse ali. Aquilo é um pacto de aliança, mas dar a vida, só Jesus. Só Jesus. Então nós vemos o nível de amizade que podemos ter aqui no natural. Nós vemos Abraão sendo chamado de amigo de Deus porque creu. E nós vemos Jesus nos chamando de amigo. Eu já não chamo mais vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas eu tenho dito todas as coisas que meu Pai tem dito a mim, eu tenho dito para vocês, porque vocês são meus amigos. Amados, e isso pode ser vivido de uma forma tão tremenda, porque se não tivesse ninguém aqui, se eu estivesse sozinho numa ilha, eu queria ter um amigo, não tenho nem um celular para mandar um WhatsApp, para fazer nem... Ei, o seu amigo está ali com você. Porque existem alguns momentos que eu e você poderíamos estar num lugar de solidão, por um momento, mas naquele lugar de solidão Ele quer se manifestar a mim e a você, e Ele fala coisas, amados, uau, porque tem aqueles momentos que você quer entrar naquele lugar, mas você precisa ouvi-lo. O que nós não podemos é entrar num lugar de solidão e não chamá-lo para estar conosco. O que é subir a um monte? O que Moisés fazia, subir a um monte, sozinho. E nós vimos, o que Jesus nós vimos fazer tantas vezes. Multiplicou os pães e peixes, mandou os discípulos, peguem um barco, atravessem para lá, daqui a pouco eu vou. Subir ao monte para orar. E teve um momento que Ele chamou, naquele momento que Ele estava em aflição ali, depois de ter participado da ceia ali com os seus discípulos, e falou, vamos orar comigo porque eu estou em aflição, porque Ele sabia o que Ele ia passar. E naquele momento de aflição, os apóstolos, os discípulos que estavam com Ele dormiram, e Ele, orando, suou sangue, porque Ele sabia por tudo aquilo que Ele ia passar, que Ele estava dando a vida por nós, seus amigos. Somos filhos de Deus por causa de Jesus. Recebemos a salvação porque Jesus se entregou. Recebemos o Espírito Santo porque quando Ele subiu e falou, Pai, libera o Espírito Santo. Ele é tudo em nós. Nós somos igreja porque Ele decidiu vir e passar por isso, por amor a mim e a você. Vamos nos colocar em pé? No versículo 17 ainda do Evangelho de João, ele faz uma declaração e dá uma instrução para mim e para você. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Lembra o que ele tinha dito no versículo 15? Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E Ele está mandando exatamente isso. Amem-se uns aos outros. Nós não podemos deixar
Nós não podemos permitir que esses sentimentos que têm separado os irmãos em Cristo, amados, famílias, casamentos, meu Deus, eu não consigo entender irmãos que entendem. Tudo bem, a pessoa apostatou da fé, ela desistiu do Evangelho, e nós tentamos, buscamos, o que mais nós podemos fazer? Mas desejar viver o Evangelho e entrar em separação, isso não é incoerente. Aí muitas vezes, puxa, pastor, sabe o que aconteceu? Lá no meu grupo tinha um irmão que estava lá, e eu vi que ele estava passando por necessidade e tal, e ele chegou e me pediu um dinheiro emprestado. E aí eu emprestei, somos irmãos. Só que esse irmão não me pagou, sumiu, desapareceu, não está nem mais na igreja. A Bíblia fala o seguinte: se você for emprestar alguma coisa para alguém, você empresta já com essa consciência, eu estou dando. Se voltar, é lucro. Entendeu? Emprestou, está aí, ó. Agora, se você empresta esperando receber, aí você tem que segurar as consequências. Por isso, ore muito antes de fazer isso. Se você é casado, junta a sua esposa, e aí, vamos fazer isso pelo irmão? Vamos, se der para ele pagar, amém. Se ele não pagar, hoje de manhã o pastor Djalma colocou isso aqui. De manhã ele colocou no culto, que lá em 1997, ele estava, porque nessa emprestou para primo, para família, para não sei quem, aí puxou lá, quando ele falou que só de família tinha uns $40 mil emprestado. E aquilo apertava o coração dele em alguns momentos. E aí o Espírito Santo falou: libera. A pastora Mirna falava: libera. É só dinheiro. O que são $40 mil? É assim, irmãos. Nós precisamos entender e viver algumas coisas dessas, porque isso vai nos levar a um lugar de experimentar o valor de uma amizade. Quero declarar aqui relacionamentos abundantes sobre a tua vida, sobre a tua casa. Relacionamentos que serão bênção. Pessoas que entrarão na sua vida, e você entrando na vida de pessoas para abençoar. E vocês vão orar por pessoas. Pessoas serão curadas, serão saradas nas suas emoções, na sua carne, e viverão momentos maravilhosos. E você, assim como Jó, será grandemente abençoado por ter esse coração abençoador. Amém? Você crê nisso? Aplauda o Senhor.